Fala galera, Laerte Viana na área, hoje para falar a respeito do futuro de Patrício Pitbull, uma novidade importante, mas antes, rapidinho, preciso da ajuda de vocês. Peço para que colaborem para que eu consiga bater 80 mil inscritos aqui no canal até o final desse mês de setembro. Será que vocês podem me dar essa moral? Muito simples, só clicar para se inscrever aqui, para ativar as notificações para receber os conteúdos. Tem muitas novidades vindo por aí, eu conto muito com a ajuda de vocês. Já deixa o like nesse vídeo, porque o YouTube entende que estão gostando e dão aquela fortalecida importante aqui no engajamento. Beleza? Obrigado pela moral, agora vamos para o vídeo. Talvez uma das grandes curiosidades da história desse esporte é um questionamento que todo mundo que gosta, que acompanha o MMA já se fez em algum momento. E se o Patrício Pitbull fosse pro UFC, como que ele se sairia na organização? Porque no Bellator ele é de maneira unânime o maior nome da história do evento, foi duplo campeão das duas categorias mais difíceis e detém todos os recordes. Mais lutas, mais vitórias em disputas de títulos e por aí vai. Eu diria que é até seguro falarmos aqui que Patrício Pitbull, ao lado de Fedor Emelianenko, são os dois melhores lutadores de todos os tempos do MMA que jamais pisaram no octógono do UFC. Até por esse status que ele tem de rei do Bellator, que ele conquistou com muito mérito, através de muito trabalho, na base da porrada, literalmente, complicou um pouco essa possível transição para uma nova casa ao longo desses últimos anos, porque se ele assina com o UFC, dificilmente ele chegaria lá ganhando a fortuna que ele ganha hoje na empresa do Scott Coker. Isso sem contar outras questões contratuais, a ótima relação que ele tem com o presidente, é muito bem tratado por lá e o fato de não precisar mais provar nada a ninguém. Já é uma lenda do esporte. A ligação do Pitbull com o Bellator é tão forte que nos faz duvidar até mesmo daquela máxima em que diz que tudo na vida é um ciclo, que eles uma hora se encerram e precisamos estar prontos para as mudanças. Posso estar equivocado aqui, peço até que me corrijam nos comentários caso lembrem de alguma oportunidade diferente, mas sempre que questionado a respeito de uma possível ida, de uma possível transferência para a concorrência, o Pitbull sempre foi enfático. Nunca fechou as portas, mas sempre garantiu que não era muito a sua prioridade, que ele não tinha tanto interesse assim, que o foco era 100% no Bellator. O máximo que ele falava é que gostaria de fazer aquele crossover, né? Juntar os campeões das duas organizações para se enfrentarem. Acontece que agora, pela primeira vez, Patrício Pitbull deu sinal verde a respeito da transferência para o UFC, e aí você pode estar se perguntando, mas por que ele está falando isso agora, aos 36 anos e vindo de uma cirurgia muito delicada na cervical? Simples, porque daqui a alguns meses o Bellator pode, infelizmente, já nem existir mais. A empresa não anda muito bem das pernas, está à venda desde o início do ano e a PFL aparece como principal candidato a adquirir o evento numa espécie de fusão. Ainda não é oficial, mas nos bastidores a galera já trata o negócio como certo. É mais uma questão burocrática para fazerem esse anúncio. Eu até gravei com o Patrício falando a respeito disso há alguns meses aqui no canal, ele até se emocionou, disse que era uma situação muito delicada, que ele ficava triste com tudo isso, e essa semana ele deu uma entrevista ao podcast Trocação Franca e quando foi novamente questionado sobre como ele fica no meio de toda essa confusão, ele falou o seguinte, abre aspas, parece realmente que o Bellator vai ser englobado por outra organização. Cumprirei o meu contrato e verei o que tem de proposta na mesa. Mas acho que a minha carreira merece uma ida ao UFC, ainda mais sendo campeão do Bellator PFL. A gente chega perto de fazer uma grande luta no UFC. Não descarto, vejo com bons olhos. É o único momento. Não queria me despedir dessa maneira do Bellator, mas entendo o momento. Não é rumor, é verdade. Existe uma negociação e acredito que está próximo de ser fechado. Fecha aspas. A situação é realmente delicada e essa iminente venda da empresa muda o cenário, transforma a realidade. Agora é quase como se o Patrício fosse, entre aspas, obrigado a ter uma postura diferente, do tipo, ser mais direto ao ponto, chegar e falar, pronto, tá na hora, agora eu quero ir para o UFC. A grande dúvida é em relação ao timing. Muitos podem achar que nesse momento da carreira ele já não tá mais naquele auge absoluto que ele teve há alguns anos atrás. Já tem 36 anos, vem de uma cirurgia muito delicada que requer alguns cuidados. Se ele acerta com o UFC, por exemplo, para 2024 e chega ali na elite do peso-pena, se a gente fizer um exercício de imaginação aqui, em qual lugar ele se encaixaria? Se olharmos o top 5 com Max Holloway, Yair Rodrigues, Brian Ortega, Arnold Allen e Ilia Topuria, ele seria favorito contra quantos desses? E se chegasse disputando o cinturão contra o campeão Alexander Volkanovski, Pitbull teria condições de encerrar o reinado do australiano? Para mim, se a gente juntar toda a história dessa categoria, ele é top 3, eu acho que é ele, o Volkanovski e Aldo, e aí a
ordem é muito delicada, envolve muitos fatores, né? Eu sinceramente nunca parei para enumerar certinho quem seria o primeiro, segundo e terceiro, mas na atualidade, se a gente olhar esse top 5 que eu acabei de citar, acredito que Volkanovski e Max Holloway seriam favoritos atualmente contra o Pitbull, mas os outros nomes eu colocaria o Patrício como favorito, embora fossem lutas bem parelhas. É natural que as duas derrotas que ele sofreu em 2023 tenham um peso na avaliação atual, mas temos que analisar também o contexto. Uma era na divisão dos galos, na qual ele teve que fazer um processo de desidratação rigoroso que não estava acostumado, e outra ele pegou a luta literalmente de um dia para o outro, sem qualquer tipo de treinamento ou preparação. De qualquer maneira, eu queria um vídeo mais direto aqui para atualizar vocês a respeito dessa novidade. Patrício Pitbull dizendo que a sua carreira merece uma luta no UFC, e eu queria entender o que vocês acham a respeito disso. Finalmente, depois de tanta espera, veremos o brasileiro, lenda do esporte, se testando, enfrentando os maiores desafios na organização, assinando um contratinho com Dana White, ou não, ele vai acabar mudando de ideia e continuar nessa fusão Bellator-PFL. Qual seria o melhor caminho para ele? Coloquem as opiniões de vocês, o que pensam a respeito dessa história aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, ajuda demais e não custa nada. Dá aquela moral pro amigo e se inscrever aqui para batermos a marca de 80 mil inscritos até o final desse mês de setembro. Beleza? Obrigado demais pela moral, obrigado pela audiência de sempre. Fiquem ligados, semana tá cheia, temos muitos vídeos vindo por aí, alguns temas interessantes para tratar. Conto, como sempre, com a audiência e o feedback de todos. Valeu!